Hoje nós estamos lançando a nossa versão vídeo em depoimento para comemorar nossas 1000 curtidas. Então agradeço a vocês que em menos de 2 meses nós alcançamos esse número que é muito simbólico para a gente, que está buscando justamente expandir o conhecimento em relações internacionais, o nosso mercado, o nosso curso. Então hoje nós vamos ter o depoimento do nosso colega Salomão, que vai nos responder diversas perguntas sobre o mercado, sobre o curso, sobre a experiência que ele teve com relações internacionais. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Eu sou Salomão Cunha Lima, eu sou formado em Relações Internacionais pela Faculdade Integrada do Recife. Me formei em 2011, há alguns aninhos atrás. Decidi fazer Relações Internacionais porque eu sempre gostei de entender o cenário internacional. Então, quando eu estava ali no ensino médio e ao ouvir as aulas de geografia, de história, e chegava em casa e assistia o jornal na televisão, eu ficava fascinado quando saía alguma notícia internacional, ou pelo menos aqui no Brasil, a relação entre o dólar e a bolsa de valores, enfim, questões que impactavam diretamente a nossa vida. Eu queria entender mais a fundo por que aquilo ali, como que aquelas questões elas se destravavam no nosso cenário político, no cenário local. Então por isso que eu comecei a me interessar por relações internacionais, olhei a grade, de cara me apaixonei. Achei um curso muito bacana e olha, eu nunca tinha feito intercâmbio, eu nunca tinha saído do país, mas eu sempre gostei de entender e visualizar o ambiente internacional. E aí foi quando eu decidi entrar no curso e a partir daí verificar o que eu podia fazer para conhecer mais do internacional de fato, não apenas através de notícias, mas também através de vivência e contatos e pessoas. Olha, o curso na minha instituição, ele tinha um viés duplo. Muito legal, porque na verdade lá em Recife, como não tem o mercado, na verdade o mercado está mais voltado à academia e a comércio exterior, né? Então o curso ele tinha essa nuance de trazer um pouco a vivência em Comex, para que os alunos pudessem se alocar de fato no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo trazendo aí um caráter diplomático, porque muitos alunos também sonhavam em fazer Itamaraty, em ser diplomata. Então era um curso que tinha essas duas vertentes, uma vertente de comércio exterior, de aplicação local, e preparando o aluno também para fazer a prova do Instituto Rio Branco e ingressar no Itamaraty no futuro. Então o legal é que o meu curso ele teve um pouco de cada coisa, quer dizer, o aspecto um pouco mais econômico, mais comercial, ao mesmo tempo muita política, muita vivência de sociologia, antropologia, cultura e aspectos aí que foram fundamentais para eu poder vislumbrar um mercado e uma carreira que pudesse ter aí diversas frentes de atuação. Eu acho que a sala de aula é um ambiente fundamental para que você conheça a teoria, mas sem a aplicabilidade do que você estudou de maneira prática, ou seja, se você só tiver a vivência dentro de sala de aula, você pode ser o melhor aluno, tirar as melhores notas, mas se você não puder alocar esse conhecimento adquirido de maneira prática, de maneira factual, esse conhecimento ele se perde ao longo do tempo. Então, o mais importante foi o que eu fiz ao longo da graduação, buscar fazer atividades extracurriculares, assim, das mais variadas. Então, eu fiz intercâmbio, fui estudar espanhol na Argentina, participei de um projeto que no exterior me levou para conhecer organismos internacionais nos Estados Unidos, em Nova York e Washington. Eu pude, enfim, viajar na América Latina, conhecer o Chile, o Paraguai, o Uruguai, me envolvi em movimento estudantil, fui presidente da FENERE, a Federação Nacional de Estudantes de Relações Internacionais, enfim, participei de cursos de extensão, fiz voluntariado em alguns espaços, desde dando aulas de inglês até dando aulas de conscientização sociopolítica para jovens de comunidade carente. Então, assim,
dediquei meu tempo a estudar inglês, espanhol, outras línguas estrangeiras, francês. Então, eu acho que se blindar no ambiente escolar, no ambiente da universidade, ele não é bom por si só. Mesmo que você queira seguir academia, quanto mais atividades fora você fizer e vivência prática você tiver, mais isso vai engrenar o teu currículo e vai te deixar com a mente realmente mais ampla do que é a vida, do que são as relações humanas e políticas e econômicas. Então, assim, não basta só ler, não basta só estudar, você tem que ir a campo, tem que viver isso na prática. E essas atividades, que aí existem muitas, desde cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, até em cidades pequenas, né? As universidades promovem cursos de extensão, promovem congressos, eventos. E mesmo que não tenha um voluntariado, algo, por que não criar? Por que não desenvolver uma empresa júnior, uma ONG que você possa juntar os seus amigos e tentar melhorar a vida de pessoas ali próximo? Tudo isso é importante para o currículo e em algum momento isso volta como algo positivo para a tua carreira. Natural se sentir, eu não vou dizer perdido, mas um pouco desorientado, né? Ou sem foco de onde vai atuar no mercado de trabalho. Como Relações Internacionais é muito amplo, né? Um curso muito holístico que gera aí várias frentes de trabalho, é natural você ficar perdido se vai para um lado, vai para o outro. Eu vou para o terceiro setor, vou para o setor público, eu vou para o Itamaraty, eu vou, sei lá, trabalhar numa empresa, seja de comércio internacional ou economia, enfim. Você vai ficar realmente um pouco confuso. Por isso que essa decisão do que quer fazer é um pouco angustiante, porque é realmente um pouco imaturo. Você, nos primeiros anos de faculdade, já decidir o que você quer fazer. Mas o que foi que eu fiz? Eu parei para olhar o mercado e as possibilidades do mercado, e ao me conhecer ali, o pouco que eu me conhecia, né, enquanto profissional, eu tentei vivenciar um pouco de cada coisa. Então eu estagiei desde em uma distribuidora de combustíveis até numa ONG internacional que eu tive a oportunidade de trabalhar, de estagiar e depois trabalhar, até, enfim, numa câmara de comércio. Então eu busquei o que tinha de oportunidade dentro da área e aí fazia um match. Então, assim, isso aqui eu gostei, curto, poderia voltar, isso aqui não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui realmente não é meu estilo, não é meu jeito, eu não quero viver e morrer fazendo isso. Então, o estágio, ele dá essa perspectiva. Se você entra num estágio e gosta e fica ali e permanece, você já meio que definiu. Mas se você não gosta do seu ambiente de estágio, você já tem que mudar, procurar outra coisa, outra área e tentar aproveitar o momento da academia, o momento que você está na universidade, para conhecer o máximo de espaços possíveis, né? Então, eu não fiquei perdido ao sair da faculdade, porque eu tinha muito certo o que eu queria. Eu sabia, eu tinha muito certo o que eu não queria, e o que eu queria era muito mais fácil de descobrir e fechar um pouco o leque de possibilidades. Então, agora, é claro, se você nunca teve nenhuma experiência, você só ficou estudando e não teve oportunidade de trabalhar, vai ser realmente mais complicado. Aí a dica é procurar um coaching ou um mentoring, algum programa que possa direcionar a sua carreira, tentar fazer esse match entre o que você é e o que você pode atuar. Ele é muito amplo, né? Como eu falei, temos várias áreas. É muito interessante porque tem muito aluno de RI que faz relações internacionais pela palavra internacionais, né? E às vezes acha que já vai ser internacional, que já vai entrar na empresa viajando o mundo inteiro e vislumbrando uma série de países e, sei lá, recebendo delegações todos os dias. Não. É muito importante saber que e aí é uma jogada muito interessante, porque relações internacionais a gente se forma internacionalista, né? E o que é ser internacionalista? É ter a capacidade de analisar cenários internacionais, sejam políticos, sejam econômicos, sejam sociais, sejam, enfim, humanitários, ou tudo isso junto, né? E os impactos de uma área e a outra em relação a um determinado ator, seja um país, seja uma empresa, seja um indivíduo, né? Esse é um lado. O outro lado, que é um lado que está começando agora a se desdobrar, é a parte de relações da palavra, né? Então,
eu hoje me acho muito mais um relacionista do que um internacionalista. Por quê? A gente aprende no curso a ter flexibilidade cultural, a ter uma visão macro das coisas, a gente sabe falar de tudo um pouco. Então isso é uma característica que permite ter relações, né? Poder estabelecer pontes e fazer relacionamentos, conversas com diversos atores, seja público, privado. Então aí isso desencadeia uma série de outras áreas que a gente pode atuar, né? Então a gente pensa que as nossas capacidades, não só técnicas, mas até comportamentais, que são evidenciadas ao longo do curso, nos permite hoje trabalhar com relações institucionais, relações governamentais, relações com investidores, até mesmo em RH. Tem muito RH que contrata o profissional de RI por ele conseguir entender a empresa como um todo, entender a estrutura de maneira macro, né? Ou consultorias consultorias dos mais diversos segmentos, auditorias. Por quê? Porque o profissional de RI ele consegue entender uma empresa, uma organização, seja ela um Estado, seja ela uma empresa privada, uma ONG, enfim, e uma cidade, um país, e a partir daí entender como que as coisas se conectam e se estabelecem. Então, é importante perceber essas duas coisas. Você quer ser um analista, você quer ser um relacionista, né? De um modo geral, que tem um viés, um foco internacional, mas que pode estabelecer outros tipos de relações aí ao longo da carreira. Bom, quando eu terminei minha graduação, eu estava decidido a trabalhar com relações internacionais, então fui para o Centro de Relações Internacionais da FGV, comecei a trabalhar lá, e lá eu fiz o MBA em Relações Internacionais, né? Então, assim, eu vivia as relações internacionais em um momento da minha vida no mais profundo íntimo, né? De manhã até a noite, no final de semana, vivendo, ouvindo, falando em relações internacionais, e foi uma fase muito legal. Eu pude aprender muito, né? Estar ao lado de pessoas muito engajadas com o tema, que me fizeram crescer muito na questão. E o MBA foi sensacional, né? Porque eu consegui alinhar a minha teoria já adquirida na faculdade com um pouco mais de aprofundamento até teórico no caso do MBA, somando a experiência não apenas minha, mas dos meus colegas. Quer dizer, essa troca de experiências da turma proporcionou realmente entender e realocar a teoria numa nova perspectiva, para mim pelo menos, com os meus colegas em sala de aula. E aí foi uma experiência muito bacana, e depois dessa experiência, tanto profissional como acadêmica, eu, me entendendo como relacionista, né, como eu falei, eu comecei a atuar em políticas públicas. Então hoje eu trabalho, na verdade, com advocacy, eu trabalho numa associação de empresas, fazendo advocacy, ou seja, entendendo quais são os entraves para essas empresas crescerem e buscando soluções, né, através do diálogo, através do convencimento, através da interação com diversos atores, seja universidades, sindicatos e o setor público também. E também, por outro lado, atuo numa ONG como voluntário, que atua e trabalha com refugiados aqui em São Paulo. E aí eu também trabalho com advocacy numa equipe que pensa e formula políticas públicas, pensa, né, na formulação e no desenho de políticas públicas voltada para a integração dos refugiados aqui na cidade de São Paulo. Então, hoje eu digo que entender o global me fez partir a pensar no local, né? No local eu falo a nível Brasil hoje, né? E até a nível da minha cidade, onde eu moro, que é São Paulo atualmente, e pensar em o que eu posso fazer para mudar, para melhorar, de um lado o ambiente de negócios, de empresas, por outro lado a vida e a condição de pessoas que chegam aqui no Brasil e que precisam ter a sua dignidade humana realmente mantida e aprimorada. Então, eu digo que hoje eu sou uma pessoa de advocacy, políticas públicas. Eu gosto de entender o contexto político, né, do politics e do policy, e a partir daí pensar em soluções para melhorar o país, melhorar as nossas condições humanas e de relações entre as pessoas e as instituições. Advocacy é
a defesa de interesses de determinado grupo, tá? Então, vamos supor, pessoas que têm uma causa em comum, seja ela uma causa social, até a causa política, a causa financeira, econômica, e aquele grupo se junta através de uma ONG, através de uma associação de entidades de classe, e a partir daí promove posicionamentos, campanhas, articulações para que aquela causa ela tenha êxito, se for uma causa negativa, por exemplo, um novo imposto para um determinado grupo para um setor industrial, então alguma associação, entidade de classe vai atuar, neste caso, frente ao poder público, né, ao governo, para tentar reverter e que aquele imposto seja tirado. Então isso é uma ação de advocacy. Ou, por exemplo, vamos pensar, a causa do feminismo, das mulheres, né, que acha que a pena para um homem que bate na mulher tem que ser ampliada. Então, o grupo de mulheres dentro da sociedade civil organizada vai se juntar e vai fazer ações frente também ao poder público, nesse caso novamente, para que o governo, no caso legisladores, façam uma lei, uma mudança na Lei Maria da Penha que seja, para ampliar a pena de homens que espancam, violentam suas mulheres. Então, tudo isso são ações de advocacy, né? Que é essa defesa de interesses de um grupo feita de maneira legítima e transparente para que haja êxito através dessas ações e iniciativas frente a essa causa. Dificuldades encontradas estão relacionadas realmente em que área se alocar, né? E aí a dica é efetivamente escrever no papel, põe no papel ou na internet, né, a lista de opções que se tem, que você conhece, e vai pensando de acordo com o seu perfil onde você poderia atuar e não. E aí quando pensa em onde atuar, é pensar em relação ao meu perfil e aquele tipo de atividade, se bate o perfil com a atividade, ou se na cidade onde eu estou, onde eu pretendo ir, se tem aquela atividade, isso é importante também, porque às vezes você, sei lá, quer atuar ou acha que pode atuar numa coisa, mas o mercado está distante onde você mora. Então é importante, assim, você elencar quais são os entraves, dificuldades e benefícios para conseguir atingir aquele objetivo profissional dentro daquela área, dentro do seu perfil. Mas minha dificuldade acho que foi muito no início da carreira, né, da minha curta carreira, mas quando eu estava na graduação ainda, de saber, ou enfim, onde eu poderia atuar, não. Mas assim, o grande ponto é se permitir conhecer, né, dar as caras e surgir a oportunidade, agarrar a oportunidade. E aí você vai aprendendo com o tempo. A maturidade ela vem com a vivência, né? Se permite viver profissionalmente o que aparece, uma hora você vai saber negar quando algo não estiver condizente com o seu perfil, com o seu estilo. Então acho que é um pouco disso. Então, global e de novo, integral das coisas, né? Ou seja, saber falar um pouco... sempre falam que relações internacionais é um especialista em generalidades internacionais, né? Ou seja, você é um grande conhecedor de qualquer coisa internacional. Isso eu acho que é fundamental quando você pensa que é importante conhecer um pouco de tudo, é importante saber lidar com o diferente, ter flexibilidade cultural, né? Não entender sua cultura, ou sua etnia, ou seu estilo como centro, que é o etnocentrismo, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Então, as RIs, né, ou as RELs, os colegas de Brasília, me ajudaram no que diz respeito a poder construir o meu perfil, né, e sobretudo as competências comportamentais de capacidade de negociação, flexibilidade cultural, de articulação, de engajamento, de comunicação. Tudo isso que a universidade me trouxe me propiciou aí poder atuar profissionalmente na área que eu gosto de atuar. Então, sem sombra de dúvida, o curso e essa visão global, né, que hoje eu aplico no âmbito nacional, local,
foi fundamental, né? Então acho que é um curso que, mais do que ensinar técnica, ele capacita com o que a gente chama de soft skills, né? Ou competências comportamentais. É um curso que traz isso de maneira muito forte, né? E que é válido para atuar em qualquer área da vida. Eu acho que tem duas coisas que impactam no profissional de relações internacionais. Uma é o que eu já tinha até mencionado, né? A coisa do que eu chamo de salto-autismo, né? De achar que vai entrar no mercado de trabalho já sendo internacional. Não vai. Você vai atuar com relações internacionais, mas sem precisar sair do país. Ser internacional é consequência de ser um bom nacional. Então, assim, o Gari Sorriso, ele sempre varreu muito bem as ruas do Rio de Janeiro, e hoje ele é conhecido aí como ícone do carnaval carioca, a nível global. Muita gente conhece ele. Assim como cantores, artistas, empresários. Ou seja, quem consegue se inserir bem localmente na sua cidade gera projeção nacional, que gera projeção internacional. Então, não há de se esperar de chegar no ambiente profissional, seja acadêmico, seja corporativo, público, achando que já vai ficar viajando de primeira classe todas as semanas. Não vai. Né? Então é importante entender que, primeiro de tudo, é trabalhar a humildade, né? Saber que a sua visão ela pode sempre ser melhorada, ampliada, e trabalhar ali que você está no back office, né? Mas que um dia, a partir da sua determinação, da maneira como você se coloca e do seu trabalho árduo, né? Você vai ter a possibilidade de vivenciar uma experiência internacional profissional, né? Mas até lá tudo vai ser investimento, né? E por outro lado, é um pouco mais da nossa geração, eu me incluo, né? Que é de querer tudo muito rápido, de querer crescer logo na carreira, né? De querer já chegar também no nível gerencial. E é importante alinhar essa expectativa, porque sim, há possibilidade em determinados setores, de você, sei lá, chegar aos 30 anos como gerente, mas outras áreas não, você vai penar um pouco mais. E é importante gerenciar isso, né? Nem sempre cargo é tudo na vida, né? Às vezes tem a qualidade de vida, isso sim é mais importante. Fazer o que gosta é mais importante. Então, tem que controlar um pouco as expectativas e emoções para não se frustrar, né? Esse eu acho que é outro ponto que não está relacionado só ao profissional de relações internacionais, mas a todos os profissionais da geração Y e agora Z, né? Então, segurar um pouco a onda das expectativas é fundamental. E eu acho que é inadmissível um profissional de relações internacionais que tenha preconceitos, né, e que seja uma pessoa discriminatória. Um curso que você... na minha cabeça, eu não consigo compreender um internacionalista que seja machista, homofóbico, que seja racista, que seja xenófobo. Isso são coisas que combinam, né? Aliás, elas não combinam mesmo. Então, se você tem resquícios de algum tipo de preconceito, por falta de conhecimento, de vivência, ou por questões internas não trabalhadas, eu acho que é importante superar isso, né? Seja através de vivência, ou de ajuda até profissional em alguns casos, mas assim, é inconcebível um internacionalista com posturas que não são favoráveis à diversidade, à inclusão, a ter todo esse pensamento de respeito ao outro, né, que é fundamental para o desenvolvimento das atividades, seja no setor público, privado ou terceiro setor. Que dá para compartilhar um pouco de vivências, experiências, né, e poder, enfim, falar para quem está ouvindo, né, que é importante acreditar, persistir. Eu acho que, aliás, eu agradeço o convite, né, dessa entrevista, e por poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu vivenciei e poder trazer essa esperança para os estudantes de relações internacionais
de que há sim um lugar ao sol, há um espaço para atuar, e depende mais da gente do que do ambiente, do universo, né? Acho que basta a gente acreditar, correr atrás do que realmente é necessário. Eu falei várias coisas, mas assim, se eu pudesse ressaltar hoje aprender a falar bem, aprender a se comunicar, não só oral, mas de maneira verbal, mas de maneira escrita. Primeiro falar bem o português, né? Saber se comunicar bem em português, porque o que a gente vê de erros de português em mensagens e falas é incrível. Então acho que primeiro a nossa língua, começa por aí. Depois a segunda língua. Não adianta falar inglês, espanhol, francês e não saber bem falar o inglês. Então foca numa segunda língua estrangeira, que pra gente de RE é o inglês. Depois, quando falar muito bem o inglês, aí vai pensar na terceira, que seja o espanhol, seja o francês, o mandarim, o árabe, qualquer uma que ache interessante de acordo com os objetivos profissionais. Mas eu acho que é isso, focar bem nas línguas, fazer cursos extracurriculares, congressos, participar de eventos, seminários, encontros, intercâmbios, se puder fazer, é sensacional. Experiência internacional é totalmente relevante para o currículo. Conhecer pessoas, networking é primordial, e mais do que fazer networking é conectar. Então, se eu te conheço, sei que você pode ajudar outra pessoa, por que não conectar vocês dois, né? Conectar juntar pessoas e oportunidades, né, em determinadas situações. Então, poder ampliar a rede de relacionamentos através desses espaços que eu mencionei é fundamental. Além de tudo, é importante ser embaixador do curso, defender o curso, explicar o que é o curso para os amigos, para os parentes, para a família, na empresa, no estágio, onde atua, na igreja, no clube. Ou seja, é importante falar de nossa importância hoje para o país, para o desenvolvimento do país. E estar sempre em constante atualização, né? Um estudante de relações internacionais que não lê os principais jornais internacionais ou as principais TVs internacionais não fica antenado com o que está rolando no mundo, né? E mais do que isso, conhecer o país. Não adianta a gente querer olhar para fora sem olhar para dentro, né? E às vezes acho que o país erra por não olhar para fora e se ensimesmar. Muita gente aqui no Brasil se ensimesma e não consegue ter um olhar e uma perspectiva internacional. A gente talvez cometa o erro ao contrário, de só olhar e se preocupar com o que está rolando lá fora e não conhecer as leis do país, o ambiente político do país, a economia do país e tudo o que acontece ali dentro dos setores da economia, os problemas sociais que o país enfrenta e como que a gente pode resolvê-los, tá? É mais importante até do que pensar em ir para o exterior e ter uma atuação de carreira no exterior, é pensar o que há no exterior que eu posso utilizar aqui e fazer com que a cooperação internacional se dê e que as boas práticas internacionais que ocorrem lá fora possam ser replicadas aqui no Brasil. Esse é o nosso papel, essa é a nossa postura. A gente tem esse olhar internacional de ir lá fora, pegar o que é de melhor e aplicar aqui, para que o nosso país continue crescendo, para que o nosso país continue desenvolvendo, não só economicamente, politicamente, amadurecendo politicamente, mas que as pessoas tenham mais condições de vida, de dignidade, que possam aí crescer e pensar e viver e serem felizes, até porque a gente vive para ser feliz. Então é isso, eu deixo um abraço para vocês, obrigado pela oportunidade e que todo mundo, nós internacionalistas, possamos lutar por um mundo melhor, por um país melhor, por uma cidade melhor, enfim, por relações entre todos melhores.